15. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas que se perderam. E já começa o capítulo 15 com a ovelha perdida. E a Bíblia diz que quando uma ovelha está perdida, o pastor deixa as 99 no aprisco? Não, no deserto, diz a Bíblia. Ele deixa as 99 no deserto e ele vai em busca da ovelha que se perdeu, para resgatar aquela ovelha. E quando ele resgata a ovelha que estava perdida, ele traz a ovelha de volta para o aprisco, e a Bíblia diz então que vai ter festa. Chama os amigos e se alegra, porque a ovelha que estava perdida agora está de volta com as 99. O que o texto de Lucas capítulo 15 está falando não é de uma ovelha que se perdeu, porque muitas vezes quando uma ovelha se perde, são tantas outras ovelhas que a gente nem consegue enxergar que aquela ovelha se perdeu. O que Jesus está dizendo é que a casa só é completa quando tem 100. A casa pode ter 99, mas se era para ter 100, não tem festa. Para ter festa tem que estar completa, tem que estar todos os filhos dentro daquela casa. Pastor, é verdade que a casa tem que estar completa para ter festa? Tem. Você lembra quando Samuel ele foi ungir a Davi, rei de Israel? Todos os filhos estavam em casa, mas faltava um. E Samuel disse: enquanto o menor não chegar, ninguém senta nessa mesa, porque para ter festa a casa tem que estar completa. Então o projeto de Deus para o grupo Resgate, o projeto de Deus para a igreja, não é apenas se alegrar numa festividade, num congresso, não. O nosso projeto é buscar as ovelhas perdidas para que a casa esteja completa, para que a casa se encha, e quando a casa estiver cheia e estiver completa, então a trombeta soará, ouviremos um alarido do céu, voz de arcanjo, e aí nós vamos ver Jesus voltando nos ares para buscar o seu rebanho, para estar com ele por toda a eternidade. Então o que nós estamos falando aqui é de uma casa completa. Diga para o teu irmão: está faltando alguém. E essa deve ser a nossa preocupação. É quando está faltando alguém que devia estar na casa. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia também fala sobre Jesus enviando os seus discípulos. E Jesus não disse assim: vamos ao congresso, vamos à festividade, vamos à campanha, vamos ao templo, não. Jesus diz: eu vos envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o propósito da igreja, festa é bom, congresso é bom, festividade é uma bênção, mas o projeto da igreja na terra é não se alegrar quando está dentro da casa, mas é se alegrar quando alguém que está fora entra para a casa e começa a fazer parte desse aprisco. Então o projeto Resgate está imbuído desta missão, ou seja, buscar a ovelha que estava perdida, buscar a ovelha que está no valado, buscar a ovelha que está desgarrada, buscar a ovelha que está nas drogas, na prostituição, na feitiçaria. É buscar as ovelhas que estão do lado de fora. Há muitos anos atrás nós temos um projeto na nossa igreja, mas muitos anos atrás, na Assembleia de Deus de Porto Alegre, nós saíamos para o evangelismo. E um dia eu encontrei um bêbado sentado numa calçada, e quando eu me aproximei dele para evangelizar ele disse assim: não vem dizer que essa cachaça é do diabo, porque a cachaça é minha e eu que paguei. Eu disse: não, irmão, eu não vim aqui dizer que a cachaça é do diabo, não. E ele disse: não adianta você pregar para eu ir para a igreja, porque eu não quero ser escravo, não, porque todo crente é escravo. Eu disse: como assim o crente é escravo? Ele disse: sim, o crente é escravo. Crente não pode fazer nada, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ir na festa, crente não pode usar droga, crente não pode mentir, crente não pode adulterar. E ele começou a falar muitas coisas. Eu disse assim: mas não é a verdade que você está falando. Ele disse: por quê? Eu disse: porque a gente pode fazer tudo isso. Ele disse: ah, vocês podem sim, vocês podem beber. Eu disse: pode fumar, pode fazer tudo isso. Mas como é que eu vejo que os crentes não fazem? Eu disse: a gente pode, mas a gente não faz porque é livre. A gente não é escravo. Agora, quando eu olho para você,
você nessa calçada, eu enxergo um escravo aí sentado. Ele disse: por quê? Eu disse: você bebe? Ele disse: eu bebo. Então para de beber um dia. Ele disse: não consigo. Eu disse: está vendo? Você é escravo. Eu disse para ele: então para de fumar. Não consigo parar. Você é escravo e nós somos livres, porque nós podemos e não fazemos é porque queremos. Então o que Deus está falando é que estas ovelhas que estão lá fora, elas não estão lá fora apenas porque elas querem estar perdidas. Muitas delas estão aprisionadas. Saíram-se muitas sem dever sair, sem ter necessidade de sair, mas saíram e agora estão lá, estão aprisionadas. São como pessoas que estão amarradas, acorrentadas, algemadas pelo diabo e não conseguem, muitas delas, se levantarem e virem até o aprisco. Então o que Jesus mandou fazer? A igreja deixar as quatro paredes e ir atrás destas pessoas e resgatar estas ovelhas para trazer para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está aqui na igreja, mas a família não está. Talvez eu esteja pregando para uma mãe que está aqui e não sabe onde o filho está. Talvez eu esteja pregando para uma esposa que não sabe aonde o seu marido está. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito de Deus sabe quem ele é, sabe onde ele está, sabe do que ele precisa e já está entrando em atividade, levantando homens e mulheres cheias do Espírito Santo para buscar estas almas que estão perdidas. Quem acredita nisso, levanta a mão e diga amém. E atrelando isso a nossa mensagem, eu quero chegar em Lucas capítulo 10 e você já vai entender o que eu quero pregar aqui esta noite. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10 sobre uma parábola, a parábola do bom samaritano. Quem não conhece esta parábola? A Bíblia vai dizer: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e quando ele descia para Jericó, no meio do caminho, ele foi assaltado, espancado e foi deixado meio morto à beira do caminho. Meio morto não é morto, meio morto não é vivo. Ele estava entre a morte e a vida, e ele era uma ovelha. E Jesus usa este exemplo para nos fazer entender qual é o nosso papel como igreja na face da terra. Olha para mim aqui, por favor. A Bíblia vai dizer que então descia um certo sacerdote e, vendo aquela ovelha caída, ferida, passou de largo. Depois dele descia um levita, e quando viu aquela ovelha lá abandonada, ferida, espancada, quase morta, ele também passou de largo. E eu entendo por quê. Olha só o que Deus está falando aqui. Sabe por quê, irmão? Porque o sacerdote naquele período era um homem que cuidava das coisas do templo, das leis. Eram os saduceus, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, e eles estavam muito ocupados com o templo, com o dinheiro do templo, com a oferta do templo, com as coisas do templo e com a lei. Eles eram especialistas em olhar para os outros e dizer: você está em pecado. Eu não estou em pecado, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, mas vocês não, vocês estão em pecado. Então eles eram os sacerdotes, como os pastores de hoje, que estão sentados nas suas cadeiras, cuidando da lei e da doutrina da igreja, do templo, da cadeira, do ar-condicionado, da pintura da igreja. E quando eles veem alguém ferido, eles olham para aquela pessoa e dizem assim: não é problema meu, está cheio de gente para fazer isso, né? Está cheio de gente para buscar essa ovelha. Então a ovelha continua lá e ele continua ali, a ovelha continua lá e ele continua ali. Por quê? Porque esse é na mente dele, esse é o chamado dele. Eu vou cuidar destas coisas aqui. Eu tenho que cuidar da doutrina dos irmãos, do cabelo da irmã, da saia da irmã, da roupa do irmão, do que o irmão está fazendo, do que a irmã está deixando de fazer. E enquanto nós estamos ocupados, e também eu digo que isso é importante, irmão, mas enquanto nós estamos ocupados somente com essas coisas, tem gente lá fora morrendo na frente da calçada da igreja, e quando nós passamos por ela, parece que ela não está lá. E deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, Mahatma Gandhi, ele leu o Evangelho, e quando ele leu o Evangelho, ele disse: esta é a religião que vai salvar o mundo, porque é uma religião que fala de amor, é uma religião que fala de buscar o que está caído, é uma religião que verdadeiramente vai conquistar o mundo. Ele deixa a Índia, vai para a América. Quando ele chega na porta da igreja, o porteiro diz: você não pode entrar com essa roupa não, e nem desse jeito não, você fica aí. E ele fica do lado de fora, e ele dorme na calçada da igreja, e passa os obreiros, passa o pastor, passa
passa a igreja e lá ele fica. E aí ele volta para a Índia e diz: eu descobri que o evangelho, que este evangelho não é o que vai salvar o mundo. E aí perguntaram: mas por quê, grande? Ele disse: porque eles falam de amor, mas não vivem o amor. Me deixaram a noite inteira numa calçada e nem para perguntar se eu precisava de um copo d'água. Deus está falando com alguém aqui que não ainda entendeu o processo que você está fazendo na igreja, irmão. Cantar é bom, pregar é bom, fazer um instrumento musical é muito bom, mas a Bíblia diz que aquele que ganha a alma sabe o é, e não tem como chegar no céu que não vazia. Quando alguém me pergunta: você já entendeu o que Deus tem com você aqui nessa igreja? Pergunta para ele: você já compreendeu o teu chamado da última hora? Ou você ainda está preocupado com a performance? Você ainda está preocupado, irmão, com fazer um esboço, uma afinação? Não, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Lá fora ninguém está se importando se tu canta bem, se tu prega bem, se tu veste bem. O que eles estão esperando é alguém que tira essa roupa sacerdotal e desça até uma lava, estenda a mão para ele e diga: Jesus me mandou aqui orar pela tua vida, porque ele vai mudar. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Mas o sacerdote não passou. Aí a Bíblia diz que vinha o levita, e o levita da mesma forma, irmão. E quem eram os levitas? Eram os cantores da igreja, os que se apresentavam em congressos, shows e tantas coisas, louvavam muito bem, eram requisitados, tinham escalas, tinham turnos. Mas quando ele viu aquela ovelha ferida à beira do caminho, ele se achou muito importante para parar e nem para tirar, irmão, aquela pessoa da calçada. Ele pôde, mas se fosse para tirar uma selfie com a celebridade, ele tirava. Mas aquela ovelha que estava caída lá, que na história tinha mais valor do que todos que estavam na parábola, ela continuou lá. Por quê? Porque os levitas estão preocupados na agenda, no cachê, no hotel, no avião e em tantas coisas. Enquanto isso, as ovelhas estão perdidas por aí. Mas de repente a história muda. Por quê? Porque projeto resgate, irmão, não é para quem acha que é. Projeto resgate é para quem é no céu. Eu não sei se você está entendendo. E de repente a Bíblia vai mudar a história e diz: e vinha um samaritano de viagem. Agora olha para mim, quem era o samaritano? Gente simples, gente humilde, gente que não era levita e nem sacerdote, pessoas que não tinham cargo eclesiástico. Mas a Bíblia diz que aquele homem simples desceu da sua cavalgadura e disse: eu não vou deixar esta ovelha sem resgate, eu vou curar suas feridas, vou colocar sobre um animal e vou levar para a estalagem. Sabe quem que eu me entendo, irmão? Eu não julgo quem não faz, mas eu entendi que esta obra é para gente simples, irmão. Não é para gente que tem muita teologia, porque não precisa de teologia. Não é para gente importante, esta obra é para gente simples. É para quem sente a dor da alma, é para quem chora com os que choram, aqueles que sorriem com os que sorriem. E é por isso que Deus está levantando uma geração que dentro dos palácios olham para nós e dizem: quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é? Mas o céu está olhando para você e diz: vai lá, meu povo samaritano, porque eu vou te usar para arrastar uma geração que está na calçada para o meu reino aqui no céu. Quem está entendendo, levanta a mão, abre a boca, adora ele, porque ele está na casa. Esta obra é para gente simples. E simplicidade, irmão, não é falta de estudo. Aleluia, Jesus. Simplicidade não é sinônimo de burrice. Simplicidade é o que Paulo escreveu à igreja de Corinto e diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, que também engane e corrompa os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade do evangelho. Nós precisamos ouvir o grito dos que clamam. Aleluia. Nós precisamos ouvir o clamor daqueles que estão lá aprisionados, acorrentados, meio mortos. Aquilo era uma ovelha, irmão, que já não tinha quase vida. Mas a Bíblia diz que um bom samaritano desceu da sua cavalgadura. E preste atenção numa coisa: existem dois símbolos da unção e do poder do Espírito Santo nesta palavra. Qual é, pastor? Ele não desceu para aquele homem e perguntou assim: o que aconteceu?
aconteceu contigo? Por que tu está aí? Tu está aí porque merece, tu está aí porque pecou, tu não devia ter saído de Jerusalém, tu está aí porque tu não serve a Deus, porque se tu servisse a Deus, tu não estava aí jogado. Não. Ele não fez pergunta, irmão, porque quem está na calçada sabe por que está lá. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele tinha 2 símbolos da unção na sua vida. Qual era o símbolo? Ele tinha azeite e tinha vinho na sua cavalgadura. Então ele pegou o azeite, passou nas feridas do homem, colocou vinho sobre elas. E o que simboliza o vinho? O vinho simboliza a alegria do Espírito Santo, porque quando nós vamos ganhar uma alma, nós temos que ir com alegria, nós temos que ir felizes para o campo missionário, não dizendo estou indo porque é obrigado, estou indo porque me escalaram. Não, irmão, se tu está nessa, sai fora, porque Deus não vai te usar. Mas quando tu sai com alegria para ganhar uma alma, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Agora olha para cá, ele foi com alegria, mas ele também tinha azeite. O azeite, o óleo, é símbolo da unção do Espírito Santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: eu estudo sim, eu tenho hebraico, eu tenho grego, tenho teologia, tenho pós-graduação, não tem problema estudar não, mas tem uma coisa, irmão, isso aqui, se ficar na letra, só gera dor e sofrimento. Mas se você deixar para lá e descer a unção restaura, a unção quebra o jugo. Ai meu Deus do céu, e aonde eu adquiro a unção, pastor? A unção você adquire onde ninguém está vendo você, é lá no joelho do teu quarto, é na consagração do dia a dia. Eu conheço gente que não sabe nem falar o ABCD e não sabe nem ler a Bíblia, mas quando o demônio vê ela chegando, já vai atravessando a rua e dizendo: essa tem, esse tem, essa tem. E aquele homem tinha, e esta noite quem não tinha vai ter, porque o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida uma unção poderosa do Espírito. Aquele homem tinha, repita comigo, tinha azeite e tinha vinho. Repita comigo, tinha alegria e tinha unção. Oh meu Deus, diga para o teu irmão: alegria, unção. Alegria, unção. Meu Deus do céu, eu não sei como é que tem gente que volta na igreja e não com cara triste, parece que não tem alegria, parece que vem para o culto obrigado, com aquela cara feia, parece, oh meu Deus do céu, você está no melhor lugar da terra, tu não vai ganhar tua casa com essa carranca, não, tu não vai ganhar a tua família chegando em casa falando mal da igreja, falando mal do culto, que o culto não estava bom, que o hino não estava bom. O culto não é para ti, igreja, o culto é para ele, é para ele, é para ele. Então se você chegar em casa com alegria, com unção, o teu familiar vai olhar: opa, essa mulher saiu triste e voltou alegre, e está cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, tem gente que não acredita, mas esse negócio pega, sabia que pega, porque é contagiante. Olha aí, já tem gente chorando, gente rindo, gente glorificando, gente levantando a mão, porque vai passando de um para o outro. E eu vou profetizar nesta noite: se tem alguém ferido e caído na tua casa, a partir de hoje vai entrar azeite e vinho lá, vai entrar azeite e vinho. Dá glória a Deus aí. Agora preste atenção: quem tinha conhecimento, quem tinha técnica, quem tinha autoridade humana, não parou. Mas aí, alguém simples, que ninguém dá nada, desprezado, foi lá e disse: eu não vou deixar você dessa maneira. E aquela ovelha, meu irmão, certamente era um judeu, e os samaritanos não se dão com os judeus, mas na hora de ajudar alguém, irmão, não importa se aquela pessoa é do PT, é do PL, é do capeta, é do inferno, o que importa é que Deus está te enviando lá para resgatar aquela alma caída. Porque tem gente que diz: ali eu não vou, lá eu não vou, lá eu não aguento, lá eu não faço, eu não posso ir lá, eu só posso ir ali. Irmão, está um negócio tão estranho, eu sou dessa igreja, não posso daquela, eu sou daquela, não posso ir dessa. Deixa eu dizer, meu irmão, o que prende a ovelha não é cerca, o que prende a ovelha é pasto. Se tiver pasto, a ovelha pode ir, mas ela volta. Quem está entendendo que Deus está
disse assim: tu vai para Guaporé, tu vai pregar lá naquela igreja. Eu disse: qual é o problema de pregar naquela igreja? Não, pastor Berger, tu não está mais nessa fase, tu não está mais nesse tempo. Eu digo: vai te converter no enviado do inferno. A alma não tem preço, a alma não tem cor, a alma não tem cheiro, a alma não tem condição social, a alma é alma em qualquer lugar. E aonde chamar para pregar, eu prego. Aonde chamar para evangelizar, evangelizo. Sabe por quê? Porque está cheio de ovelha, precisando ser resgatada, e um monte de gente passando de largo, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa: esta noite Deus pegou você neste lugar, e eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você disse: eu quero ser levita, eu quero ser sacerdote. Muito bom, meu irmão, muito bom ser levita e sacerdote, mas Deus te convida hoje para ser bom samaritano, para ser bom samaritano. Se não te convidar para cantar, o bom samaritano não fica bem surdo, irmão. Se não convidar para pregar, o bom samaritano não fica bem surdo. Foi lá no congresso, o que é isso? Não me der uma oportunidade, irmão. Eu acho que é mais importante do que o outro que está do teu lado. Não, Deus está procurando na igreja bom samaritano. Quem entende, diga amém. Glória a Deus. E isso é um sentimento tão glorioso hoje, porque as coisas, elas vão mudando, e pode mudar. Nós estamos na pós-modernidade. Tem telefone, tem tudo. Pode mudar. Mas aquele que tem a unção de Deus, esse não pode mudar. Glória a Deus. Não. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Faz 4 anos que eu venho aqui já conheço o pastor Alexandre há muito mais tempo do que isso. Todas as vezes que eles me convidam para pregar, eles convidam aquele pastor Becker do ano passado. Aleluia. Porque eles esperam que eu venha este ano e continue o mesmo do ano passado. Então as coisas podem mudar. Pode. Quando eu comecei a pregar, antes de conhecer minha esposa, eu tinha um terno preto e um sapato com a sola de plástico. As coisas mudaram. Eu casei, engordei. Hoje eu tenho um terno melhor, eu tenho um carro, eu viajo pelo mundo, Turquia, Grécia, Egito, Israel, Jordânia, por aí vai. Mudou as coisas, não mudou? Mudou. Mas mudou tudo que era exterior. Tudo que está ao meu contorno mudou. Mas o que está aqui dentro não pode mudar. Porque as pessoas que estão lá, elas estão esperando aquela irmã. Aquela irmã do copo da oração, aquela. Estão esperando aquele irmão cheio do Espírito Santo, sabe? Aquele que não fica batendo lata vazia, mas chega lá e Deus age. Eles estão esperando aquele. Eu te provo isso na Bíblia, irmão. Para resgatar, você tem que ir, depois tem que voltar. Olha o que o bom samaritano disse. Foi na estalagem, deixou o camarada lá, deu 2 dinheiros e disse: eu vou voltar. E quando eu voltar para ver como ele está, se tu gastou mais alguma coisa, eu te pago. Ou seja, o bom samaritano deixou ele lá, mas disse: eu vou voltar, porque nesse período que eu vou sair, eu não vou mudar. Eu vou continuar preocupado com ele, como eu me preocupei da primeira vez. Então eu volto para ver como ele está. Olha o que a Bíblia diz sobre Daniel. Daniel vai para Babilônia, um jovem, 17, 18 anos. Você conhece a história. Daniel passa todos os impérios babilônicos. Daniel está lá. Babilônia, Pérsia, tudo vai mudando e Daniel continua lá. Quando chega um determinado momento, o rei da Pérsia, ele está na sala dando um banquete, manda pegar os vasos de Deus para tomarem vinho e se alegrarem. E quando ele está tomando vinho nas taças de Deus, uma mão misteriosa escreve na parede. E a Bíblia diz que ele começa a bater o joelho de medo, tremer, porque ninguém sabia o que estava escrito. De repente a avó dele entra na sala e diz assim: tem um homem no teu reino que tem o Espírito de Deus, que o teu avô trouxe de Jerusalém, de Judá, e ele vai decifrar o que está escrito aqui. Oh meu Deus do céu, ele já estava com mais de 70 anos, irmão, e lá estava Daniel na Babilônia, no
reinado da Pérsia agora. E de repente vem Daniel e entra na sala. E quando o rei olha para ele, o imperador olha e diz assim: és tu aquele Daniel que o meu avô trouxe lá do reino de Judá? Olha a pergunta: és tu aquele lá, aquele Daniel? Daniel olhou para ele e disse: o cabelo ficou branco, a barriga cresceu, eu estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor lá, mas tem uma coisa: eu sou o mesmo Daniel que veio de Judá, eu ainda tenho o Espírito de Deus na minha vida. Tudo mudou, mas Daniel não mudou. E ele leu o que estava escrito na parede, porque Deus está dizendo uma coisa para você, irmã: pode estudar, pode colocar mel de teologia, mas não muda aquele que está dentro de você, porque é Ele que vai te usar, é Ele que vai te usar, é